O relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o deputado delegado Marcelo Freitas, apresentou hoje seu parecer aos integrantes do colegiado. Na verdade, apresenta, porque a sessão segue. Estou espiando aqui, neste momento fala a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT. A oposição planeja apresentar um voto paralelo em separado. Quem nos acompanha em imagens tem aí ao vivo imagens da Gleisi Hoffmann com a palavra na comissão. Dessa forma, a oposição tenta justamente barrar a proposta, a admissibilidade da PEC. O deputado Marcelo Freitas já se manifestou nesse sentido. Vera, começo com você e enquanto você fala, a gente tem algumas imagens aí da Gleisi, no caso. Não vou me ater muito a esse circo da CCJ não, Silvio. Isso aí já era esperado, a oposição ia fazer circo, cabe ao governo armar sua base e fazer maioria lá e votar logo esse negócio. Eu acho que a gente tem que começar a pensar aqui, a se preocupar com como vai se dar essa batalha na comissão especial e no plenário, que é quando o bicho de fato vai pegar. Tem uma pesquisa da XP hoje que é para o governo colocar as barbas de molho. Nessa pesquisa, a percepção sobre a necessidade da reforma da Previdência é muito clara entre os deputados. Porém, aqueles que se dispõem a votar o texto como ele veio do governo são pouquíssimos. A maioria expressa uma crença de que a reforma sofrerá alguma ou muita modificação em relação à proposta original do governo. 52% acham que ela será sim aprovada, mas só 7% acham que ela vai ser aprovada na íntegra. 42% dizem que ela vai sofrer algumas alterações e outros 23%, ou seja, muito deputado, acha que ela precisa de muitas alterações. Então, acho que o governo deveria começar a mapear essas mudanças que se quer fazer no texto, porque se elas se derem em áreas cruciais, como idade mínima, transição e outras, a proposta pode ser descaracterizada. E por que isso é importante? Porque tanto o Paulo Guedes quanto o Rodrigo Maia recuaram nesta semana em relação àquele pacto da semana passada, segundo o qual eles dois matariam no peito a articulação política e levariam a proposta adiante, os dois, numa aliança entre eles. Rodrigo Maia porque continuou apanhando de setores do bolsonarismo e Paulo Guedes para não se imiscuir na área do Onyx Lorenzoni. Isso deve ter causado algum embaraço e ele tratou de tirar o time de campo fazendo elogios ao Onyx Lorenzoni. Então o governo precisa mapear esses votos. O governo não tem mapeamento de votos, os líderes não têm, os ministros não têm. Era algo que o Eliseu Padilha, com todos os seus defeitos, fazia com maestria. Ele tinha ali bancada a bancada, quem votava a favor, quem votava contra. O governo não faz, mais pálida ideia disso. Passo a bola para você, Andreasa. Eu concordo inteiramente com a Vera Magalhães e queria desdobrar a seguinte reflexão. A gente sabe que uma reforma da Previdência passará. Algo de reforma da Previdência passará. A questão é qual reforma? É algo de que temos falado aqui com grande frequência. Existe um consenso na sociedade e, portanto, um consenso também no parlamento para que a reforma da Previdência seja aprovada. Não tenho muita dúvida disso. O ponto é, a partir do 1 trilhão potente, como o Paulo Guedes chama, aquele que criaria condições, inclusive, para a migração do sistema rumo à capitalização, para que lugar nós vamos? Porque não é qualquer valor de desidratação que resolverá o problema. E o que acontece agora na CCJ, a briga, o pau comendo, é decorrência de uma cobrança que todos nós fizemos e também o presidente fez ontem na entrevista para Augusto Nunes. Ele disse que o Paulo Guedes ficou sozinho, sendo massacrado, se saiu muito bem, mas que a inexperiência da bancada do PSL, aquela única que o presidente tem como apoio concreto, fez com que não houvesse ninguém lá agora. Em resposta a isso, o pau está comendo, o PSL está todo lá, e aí já viu, né? A turma é da briga e tá feio de ver. Muito bem, vou passar aqui para o Alexandre Borges. Para quem nos acompanha em imagens, você viu agora há pouco quem está falando nesse momento é a líder do governo, deputada Joyce Hasselmann. Vai lá, Alexandre. Bom, o Bolsonaro foi funcionário público a vida inteira, ele sempre pareceu desconfortável com qualquer discussão que envolvesse desestatização, corte de gastos, né? Mas na grande entrevista, na belíssima entrevista que ele deu para o nosso companheiro Augusto Nunes,
Ele disse que se convenceu, ele disse que ele mudou de ideia, que foi convencido da necessidade da reforma da Previdência. Então você vê que tem uma mudança da posição histórica dele para atual, onde ele se diz um defensor, enfim, apesar de que alguns pontos ele também ainda parece lutar para se convencer, como o regime de capitalização versus repartição, enfim. Mas, de qualquer jeito, o que é importante salientar é que, segundo as estimativas, eu estou olhando aqui, por exemplo, o Atlas político sobre a reforma da Previdência, e segundo o Atlas aqui, a oposição, por exemplo, só tem 142 votos em bloco contra hoje. Então a oposição não tem voto para sozinho em bloco barrar a reforma. O governo, se quiser, ele tem os seus já 94 a favor, 88 deputados com apoio parcial, 189 ainda indecisos, mas passíveis de serem convencidos. Então, se o governo trabalhar, fizer articulação, fizer o que tem que ser feito, ele consegue passar a reforma sem o pessoal da oposição, que está fazendo esse circo toda vez que se reúne, mas eles estão fazendo muito mais conteúdo para a rede social, muito mais meme, vídeo, para a própria militância, do que propriamente fazendo algo que tenha consequências para barrar a Previdência.